Vamos direto para a palavra, porque o tempo é bem curto, não é isso mesmo? João capítulo 20, versículo 21 e 22. Louvado seja o nosso Deus. A igreja encontrou? Amém? Amém. Eu vou estar lendo o versículo 21 e o 22, e a igreja vai estar acompanhando aí na sua Bíblia. Aqui a palavra do Senhor fala assim, versículo 21. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Repete comigo: recebei o Espírito Santo. Agora eu quero que você dê a mão do seu irmão que está do seu lado assim, ó. Nós vamos fazer uma oração aqui agora. Vamos pedir a Deus para nos renovar, para nos restaurar. Amém? A palavra de Deus fala que uma corda, ela trançada em 3 tranças, ela é mais difícil de quebrar. Se você pegar uma vara e tentar quebrar ela no joelho, você quebra ela fácil. Mas se você juntar um monte de vara, é mais difícil de quebrar. O que Deus quer falar contigo? Quer falar que você é unido, você em comunhão com a igreja, você em comunhão com o Senhor, você em comunhão ali com todos da igreja, com todo o corpo de obreiros, você em comunhão com toda a igreja. A Bíblia fala que você é forte, que você é poderoso. O inimigo pode se levantar contra você, mas ele não dá conta de parar a obra de missão na terra. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, nesta noite, Papai Santo, que venha fortalecer este povo. Eu peço ao Senhor, meu Deus e meu Pai, que venha renovar este povo. Vem, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, dá a cada um, meu Deus e meu Pai, aqui nesta noite, Papai querido, uma unção poderosa do Teu Espírito. E nesta noite, meu Deus e meu Pai, o Senhor venha sacudir a Tua igreja, venha sacudir este povo, Pai, venha despertar, Papai querido, a Tua amada igreja, Pai, para esta grande obra, Papai querido, que o Senhor deixou, Papai Santo, para cada um, meu Deus e meu Pai, fazer aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Glória, aleluia. Glória a Deus. Quando nós observamos falar de missão, a gente falamos tanto de missão. A gente observamos nas igrejas cultos e cultos de missões. E muitas vezes nós começamos a procurar para nós mesmos como? O que é missão? Qual que é o objetivo de missão? Eu aprendi que missão está no coração de Deus. Missão está no coração de Deus. Missão começa com Deus e termina com Deus. E a igreja está no meio. A igreja é a ferramenta. A igreja é a base para se fazer missão. Aleluia. E muitas vezes nós observamos aqui e ali, levanta-se um missionário, consagra alguém a missionário, a missionária, e olhamos para nós e começamos a pensar: e eu? Qual que é o meu chamado? O que Deus tem me chamado para fazer? Achamos que ser missionário é para aquele que foi consagrado. Achamos que quem tem que fazer a obra de missão é os pastores da igreja, é os líderes de missão. E a responsabilidade de fazer missão, que é de cada um, nós olhamos para os líderes, esperando que dali venha haver missão. Só que eu aprendi, meu querido, minha querida, dentro da palavra, o pastor, ele não é o que vai fazer a obra de missão. A Bíblia fala que o pastor, ele foi constituído para apacentar. Essa é a função do pastor. Quem faz missão são as próprias ovelhas. Quem faz missão são os missionários. Esse que faz missão. Quem faz missão é as ovelhas da casa do Senhor. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele: é você que faz missão. Agora fala mais uma coisa para ele aprender.
Fala para ele assim: a ovelha sadia é a que dá cria. Então Deus nos criou com um propósito, com um projeto de gerarmos. Pastor apacenta, quem gera ovelha são ovelha. Então quando nós observamos falar de missão, a primeira coisa que pensamos: quando que surgiu missão? Quando que tiveram essa ideia? Se essa ideia, se este prazer, se este propósito estava no coração de Deus, aonde que surgiu missão? A Bíblia nos mostra que missão ela surgiu lá no Jardim do Éden. Quem aqui sabe que missão surgiu no Jardim do Éden? Levanta a mão. Ninguém sabe, né? Você sabe por que missão surgiu no Jardim do Éden? A Bíblia fala que Deus havia preparado todas as coisas, e tudo que havia preparado, Ele mesmo falou que era bom, e Ele viu que era bom e fez. Então Deus já havia separado a terra, a porção seca da água. Então Deus já havia criado ali um luzeiro para a noite e outro para o dia. E Deus havia criado a vegetação e criado todas as coisas, e Ele formou um paraíso e colocou o primeiro casal ali dentro. E Deus deu uma ordem para eles: come de qualquer fruto que tiver, menos daquela árvore. Mas um dia Satanás entra no jardim, engana Eva, e ela engana seu marido. Quando nós observamos que ela engana, a serpente engana Eva e ela engana seu marido, nós achamos que é uma coisa que surgiu na Bíblia, que apareceu de uma hora para outra. De repente Satanás entra no jardim e começa ali a falar com Eva, e imediatamente ela já pega o fruto, já come e leva para o seu marido. Só que o negócio é um pouco mais diferente. A serpente já havia vindo enganando a Eva há muito tempo. Já havia formado amizade com ela. Porque quando a serpente surgiu no jardim e que começou a falar com ela, a obrigação dela seria chegar no marido e falar: meu esposo, tem uma cobra, uma serpente aqui dentro do jardim, e veio falar comigo algo estranho, é melhor nós falar com o Senhor sobre isso. Não, ela ficou calada. Eu até penso que elas se encontraram uma com a outra, e ela falou assim: ó, meu nome é Eva, e você? A serpente estava falando e falou para ela assim: ó, meu nome é Su, mas pode me chamar de Surucucu. É engraçado, né? Havia uma amizade muito grande. Então ela engana o primeiro casal. Ali começa o trabalho de missão. O trabalho de missão era resgatar aquilo que havia perdido. A Bíblia fala que eles foram lançados para fora do paraíso. Eva passou a ter as dores do parto, e Adão começou a trabalhar e a suar muito para comer o pão de cada dia. E o trabalho de Deus era resgatar o que havia perdido. Eva e Adão trocou o paraíso pela meia dúzia de informação. Então ali se inicia na terra o trabalho de missão. E quando eu observo o trabalho de missão na terra, eu fico observando que muitos estão na casa do Senhor e começam a pensar: e o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Existem pessoas na casa de Deus que até o dia de hoje tem anos que está na casa do Senhor, e ele fica se perguntando: qual é o meu chamado? Cantar eu não canto, o que eu faço? Qual que é o meu chamado? Eu tenho uma mera impressão que Deus me chamou para ficar sentado no banco. Eu acho que o chamado meu é esse: fazer mais um volume na igreja. Mas Deus fala contigo que você tem um chamado. Deus fala contigo que você foi chamado para multiplicar. A palavra de Deus fala contigo que você foi chamado para povoar o céu. A Bíblia fala que você foi chamado para resgatar as almas que estão no inferno e trazer para o reino de Deus. Então as coisas funcionam desse jeito. Observa só, Jesus, ele era menino, e ele subia para o templo junto com os pais. E um dia Maria e José voltou e Jesus ficou para trás. Perderam ele. Ficaram apavorados e voltaram para buscar ele. De repente chega no templo e está lá ele ensinando para os mestres: meu filho, nós fomos embora e você ficou para trás. Eu estou aqui fazendo a vontade do meu Pai. Então a partir do momento que você aceita Jesus, você já se tornou um missionário.
Você já recebeu autoridade para pregar o Evangelho. Aleluia. Você já recebeu autoridade de poder ganhar almas. Verdade. E nós deixamos de fazer isso. A Bíblia fala que depois que Jesus foi batizado no Jordão, inicia-se o ministério de Jesus. Assim que ele foi batizado no Jordão, ele foi conduzido até o deserto, onde foi tentado por Satanás. E ali inicia o trabalho ministerial de Jesus. A Bíblia nos mostra que Jesus exerceu o trabalho de ministério durante 3 anos. Mas desde menino ele já fazia a vontade do Pai. Glória a Deus. Quantos anos você tem que estar na casa do Senhor? Quantos anos você tem exercido o ministério de missionário na tua vida? Aqueles 3 anos que Jesus estava ali exercendo o ministério de trabalho, era com o ministério dele ali trabalhando na terra, era com propósito, era com projeto de ensinar ao seu discípulo o objetivo dele aqui na terra. O trabalho de Jesus era preparar homens para retirar homens do mundo das trevas. Agora procura o irmão que está do seu lado. E o seu trabalho é o quê? Você está entendendo? Você está entendendo que nós achamos que quem tem que ganhar alma é o pregador, quem tem que ganhar alma é o dirigente de culto de missões, quem tem que ganhar alma é o pastor, quem tem que ganhar alma é os presbíteros, é os evangelistas, é quem tem que ganhar alma? Você consegue entender o que Deus está falando contigo nessa palavra? Aleluia, Deus. Glória a Deus, Jesus. Você consegue entender? Então, no dia que Jesus se declara no livro de João, capítulo 1, onde ele fala que no princípio ele era verbo, e verbo estava com Deus e ele era Deus, ele fala que ele veio para os seus, e os seus não recebeu. Mas todo aquele que o recebeu, foi-lhe dado o poder e a autoridade de ser chamado Filho de Deus. Sabe o que Deus está falando contigo? Esta autoridade de Filho de Deus está contigo. Glória a Deus. Você tem exercido essa autoridade? Procura o irmão que está ao teu lado. Você tem exercido a autoridade de Filho de Deus? Glória a Jesus. E qual foi a outra autoridade que Jesus delegou? Aqui no livro de João. A hora que ele ressuscita, ele aparece para os discípulos e fala: olha, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Jesus estava falando para os discípulos, só para os apóstolos? Não, Jesus estava falando para mim. Jesus estava falando para você. Aleluia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus estava falando assim: olha, eu estou te dando autoridade. A autoridade que meu Pai passou por mim. De ir, eu estou te dando esta autoridade. Você sabe o significado de apóstolo? Apóstolo significa, sabe o quê? O enviado. Aquele que é enviado. Esse é apóstolo. E Jesus foi bem claro. Jesus fala assim: sedes meus imitadores. Jesus era o quê? Um grande missionário. Aleluia. Jesus era um grande missionário. Jesus é o missionário, o maior missionário que já houve na terra. E ele nos deu essa autoridade de ser missionário. Você está entendendo, amada igreja? Glória a Deus. Você está entendendo? Louvado seja o nosso Deus. E Jesus olha para os seus discípulos. Havia aqueles mais achegados de Jesus, que era 12, que havia separado, mas havia 70 que também tinha sido separado. E Jesus já estava ali para passar a ordem, para delegar aquela função, a função de ganhar alma para o seu discípulo. E posteriormente ele ia fazendo, ia crescendo, ia aumentando os discípulos. Sabe por que você está hoje aqui na casa do Senhor? Porque alguém fez uma obra de missão na tua vida. Sabe por que você está aqui hoje e o teu nome está escrito no livro da vida? Porque alguém foi atrás, alguém orou, alguém buscou, alguém pregou. É, aleluia. Remachou, brincando, Amém. Você está entendendo, igreja? Muitas vezes nós criamos uma ideia de que a salvação ela é de graça. Ela não é de graça, não.
Jesus pagou na cruz do Calvário pela tua salvação. Alguém nessa terra foi lá e pregou o evangelho, orou por você, batalhou, pagou um preço, jejuou, e por isso você está. Isso são missões. Isso aí se chama missões. Você está entendendo? Louvado seja o nosso Senhor. A ordem era direta. Era uma ordem direta. Observamos como que a igreja de hoje ela age nos dias de hoje. E a igreja de hoje é a mesma igreja daquela época. É a mesma igreja. Jesus um dia chegou na tua vida e falou para você: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aí você veio e ficou aqui, e ele falou: tirai o vosso jugo pesado, recebei meu fardo que é leve e que é suave. E você permaneceu. E de repente ele olha para você e fala assim: agora, se você quer continuar após mim, negue a si mesmo, pega a tua cruz e siga. Aí depois ele passou a terceira ordem: e de pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem e for batizado será salvo, os que não crerem serão condenados, e os que crerem, os sinais os acompanharão. Expelirão demônios, falarão novas línguas, e se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará danos algum. E orarão para os enfermos, e os enfermos serão curados. Glória a Deus. Só que muitas vezes nós queremos viver ainda aquele vinde a mim que estáis cansado. Estamos dentro da casa do Senhor, mas estamos cansados. Estamos dentro da casa do Senhor, mas estamos fadigados. Estamos dentro da casa do Senhor e estamos ocupados. Não temos tempo. Não temos tempo para ganhar algo. Não temos tempo para ir atrás da ovelha perdida. Não temos tempo para ir atrás daquela que não conheceu Jesus ainda. Jesus falou: faça na vida do teu irmão aquilo que você gostaria que eu fizesse na tua. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje, do tempo que vivemos hoje, são poucas igrejas que fazem o trabalho de missão. Glória a Deus. São poucas igrejas. Não é toda igreja que faz o trabalho de missão. Porque o trabalho de missão é um trabalho pesado. É um trabalho que tem que buscar, que tem que orar. E que muitas vezes, aquele que você busca, aquele que você está orando, ele te decepciona. Porque quando você pensa que ele vai firmar os passos, parece que ele leva um tombo novamente. E aí o missionário entristece com essas coisas. A palavra de Deus fala no livro de Apocalipse: eu conheço a tua paciência, eu conheço a tua perseverança, Aleluia. eu conheço as tuas dores, eu conheço as tuas angústias, as tuas tribulações. Sei que trabalha, sei que faz, Amém, Jesus. mas o que eu tenho contra ti é que tu deixaste o primeiro amor. A igreja de Deus na terra está deixando o primeiro amor. Aquele amor que tinha, de que quando alguém aceitava Jesus, ele estava naquele primeiro amor, naquela força, naquela vontade, que ele aceitava Jesus. Hoje e amanhã ele estava pregando para o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, pregando para o pai, pregando para o filho, pregando para a família, falando que Jesus cura, falando que Jesus salva, falando que Jesus restaura, falando que Jesus te coloca o nome no livro da vida. Era primeiro amor. Você lembra quando você estava no primeiro amor? Aleluia. Você lembra quando você estava no primeiro amor? Quando estamos no primeiro amor, nós não medimos esforço. Quando estamos no primeiro amor, nós não nos preocupamos com nada. Nós não vamos preocupar se vamos dormir cedo, se vai dormir tarde, que hora que vai comer. Não nos preocupa. O nosso desejo é de pregar o evangelho. O nosso desejo é de ganhar alma. O nosso desejo é de povoar o céu. O nosso desejo é de ver pessoas sendo salvas. É de ver o resultado que Deus está fazendo. Rebaixou, recandará. Aleluia. Esse é o nosso desejo. Isso aí é o primeiro amor. Para se fazer missão tem que viver o primeiro amor. Para se fazer missão tem que estar no primeiro amor. Você está entendendo, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo? Louvado
Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. A ordem foi dada. E essa ordem ela foi dada não foi só para o pastor. Ela foi dada para mim e para você. Você está entendendo, igreja? Muitas vezes nós observamos na palavra, quando Jesus fala dos últimos tempos, e chegamos na casa do Senhor tão triste, angustiado devido às tribulações, e começamos a pensar com nós mesmos assim: mas todo mundo fala que Jesus está voltando, todo mundo fala que Jesus está voltando, que o tempo está próximo, e tem passado o ano, e tem passado o tempo, e tem passado o tempo, e parece que a coisa continua do mesmo jeito, que Jesus não voltou ainda, e todas as igrejas que vamos estão falando que Jesus está voltando. Mas por que será que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não voltou ainda? Você sabe por que Jesus não voltou? Porque você tem sua família para ganhar, você tem seu vizinho para ganhar, você tem muitas pessoas para ganhar para Ele. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque Ele é misericordioso, porque Ele mesmo fala na palavra dEle, que Ele não tem prazer em destruir aos iníquos, mas Ele tem prazer que o iníquo, ele arrepende do seu pecado e se converta e passa a dar no caminho correto. Aleluia. Você sabe como que você confirma em ti que você realmente é uma pessoa salva? É quando você tem desejo que os outros sejam salvos. Você está entendendo, igreja? Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aqui no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8, fala assim: e chegou também Derbe e Listra. Então, Atos capítulo 1, eu confundi aqui. É Atos capítulo 1, versículo 6, 7 e 8. A palavra do Senhor fala assim: e então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer o tempo ou a época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e em Samaria até os confins da terra. Jesus havia ressuscitado e aparecido para ele, igual está lá no livro de João, aparecido para eles. E chega e fala: paz com todos. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Jesus estava dando para eles ali as últimas instruções. Isso foi depois da ressurreição. Observamos aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, que o discípulo chega de Jesus e fala para ele: Senhor, esse será o tempo que será restaurado o reino de Israel? Jesus olha para eles assim, pensando assim: a mente deste povo ainda não abriu. Eu estou falando para eles de reino do céu, e eles estão preocupados com o reino da terra. Você está entendendo, igreja? Andou 3 anos com Jesus, mas eles estavam com a mente fechada, porque eles estavam ligados no reino de Israel, o reino terreno, e Jesus estava pregando para ele o reino do céu. Muitas vezes estamos dentro da igreja e a palavra de salvação é pregada, a palavra de bênção é pregada, a palavra de restauração é pregada, mas nós estamos preocupados com esse sistema terreno. Nós estamos preocupados com quem é o governo que está, quem é o presidente que está, quem é o governador que está. E Deus está falando contigo: preocupa-te com reinos do céu. Você está entendendo, igreja? Ficamos tão apegados com esse sistema que não queremos observar o reino de Deus.
preocupados políticos, com a política do país, com o governador. Ficamos preocupados com os líderes, com o que está acontecendo. Temos uma grande preocupação de pensar no que está acontecendo, do que pensar no reino de Deus. Mas Deus fala contigo: se liga no reino. Aleluia. E fala para o irmão que está ao teu lado: tá ligado? Parece uma gira, né? Mas está lá dentro da Bíblia. Tudo que ligares no céu será ligado na terra. Você está entendendo? Então nós ficamos preocupados com tantas coisas, que aquilo que temos que fazer nós deixamos de fazer. Você quer ser abençoado? Comece a fazer a obra missionária na terra. Amém. Aleluia. Você quer ser curado? Comece a fazer a obra missionária na terra. Foi a própria palavra de Jesus que fala. Ele fala desta forma: e os sinais hão de acompanhar os que creem. Se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Orarão os enfermos e serão curados. Você quer curar? Você tem algo para curar na tua vida? Ora na vida de quem está doente. Você precisa fortalecer o Evangelho. Você precisa voltar ao primeiro amor. Começa a pregar o Evangelho. Não importa se as pessoas vão olhar para você e vai pensar que você é louco. Você fala assim: eu sou louco, mas eu sou louco é por Jesus. Eu sou louco, mas é pelo reino do céu. Você está entendendo, igreja? Amém. Aleluia. Você está entendendo? Louvado seja o nosso Deus. E muitas vezes, quando nós observamos falar de missão e tentamos fazer missão, procuramos para nós mesmos o que podemos fazer. Missão é contribuir. Missão é incluir. Incluir aquele que está fora do reino de Deus. É contribuir financeiramente para que o trabalho possa ir. Você está entendendo? Jesus fala no livro de Atos: e serei minhas testemunhas, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Você sabe o que eu observo com isso? Muitas vezes temos um sonho tão grande. Eu conheço pessoas que até choram quando falam na África. O desejo de ir para a África pregar o Evangelho. O desejo de ir para a África fazer missões. Mas quando Jesus estava falando em Samaria, Judeia, Jesus estava falando, sabe o que? Fazer missões. Ele estava falando, sabe como? Na tua escola, no teu trabalho, na tua família. Fazer missões, sabe como? Na rua, no supermercado. Fazer missões, sabe como? Na praça. Fazer missões, sabe como? No ponto de ônibus. Fazer missões, sabe como? Em todas as áreas que é possível fazer missões. Eu começo a observar pessoas que sonham em ser um grande missionário. Ainda não deu conta de pegar na quadra dele. E nem falou para o vizinho dele do amor de Jesus. E também ainda não conseguiu ganhar seus filhos. Mas está sonhando em fazer a missão lá na África. Está sonhando em fazer a missão fora do estado. Está sonhando em fazer a missão em outro país. Mas o trabalho que Deus tem para a tua vida é fazer a missão na tua casa, na tua família, no teu vizinho, na tua cidade, no teu estado, em outros países. Mas para que o Senhor venha levantar missionários para esta grande obra, Ele tem que olhar para ti e tem que ver que você é fiel no mínimo para Ele colocar você sobre o grande. Seja fiel no mínimo que Ele vai te colocar no outro mais superior. Se você fazer a obra de missão na tua quadra, na tua casa, Ele vai colocar você para fazer o bairro inteiro. Se você fazer a obra de missão no teu bairro inteiro, Ele vai te dar a cidade para você. Se você fazer a obra de missão dentro de toda a cidade, Ele te leva para outro estado, Ele te leva para outra cidade, Ele te leva para outro país. Você está entendendo? Jesus fala: eu vim para salvar o que está perdido. Glória a Deus. Isso é interessante. Você conhece alguém que entrou dentro da igreja que estava vivendo uma vida reta, como Jó, íntegro